Fala galera, estamos iniciando mais um dia de leitura da Bíblia no propósito de 21 dias, no desafio de 21 dias, nos consagrando e orando, apresentando nossas súplicas, apresentando nossas orações ao Senhor. Então estamos no 11º dia, no capítulo 11 de Daniel e uau, faltam apenas 10 dias para esse propósito acabar. Eu tenho a sensação que o tempo passou voando, eu não sei se você também teve a mesma impressão, mas passou muito rápido esses 10 dias. E eu sei que também os próximos passarão da mesma forma. E eu só tenho que agradecer por você é, participar desse desafio comigo. Um ao outro, vamos nos ajudando. E se você tá pensando aí, 10 dias, Kailane, eu quero desistir. Eu tô com vontade de comer tal coisa. Nossa, hoje eu passei no mercado e olhei o chocolate e eu, ô Senhor, queria um chocolatezinho. Mas eu sei que o final das coisas é melhor do que o início. E que não só o chocolate, tá, gente? O chocolate é apenas uma parcela do que realmente é você sacrificar a sua carne. Porque, na verdade, o chocolate nem chega aos pés, mas é apenas uma ilustração. Esses dias eles realmente têm sido desafiadores. Mas estou sempre naquele lugar de pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, me ajuda. E sempre olhando para o final, olhando para o final, olhando para o final. Que eu sei que depois que esses 21 dias acabar, iremos viver um verdadeiro rompimento. Iremos viver transformação espiritual. Iremos viver transformação mental. Iremos viver transformação em todas as áreas da nossa vida. E eu tenho total convicção de que o Senhor ele está trabalhando ao nosso favor. A partir do momento que a gente se colocou na posição, a partir do momento que a gente começou a se consagrar ao Senhor. Lembra que o anjo ele apareceu a Daniel e falou para ele: Olha, desde o primeiro dia o Senhor ouviu as tuas súplicas. Então, tenha isso em mente, de que desde o primeiro dia o Senhor ele está ouvindo as nossas súplicas, o Senhor ele está ouvindo as nossas orações. E o Senhor, ele já está trabalhando. E eu tô rouca, mas eu não vou deixar de dizer, de proclamar, de continuar firme nesse desafio. Coisas, dificuldades virão para querer nos desestimular, mas a gente não pode perder o foco, a gente não pode se deixar levar por essas adversidades, certo? É, e ao final desses 21 dias, eu creio e eu contemplo pelos olhos da fé que eu vou estar compartilhando aqui com vocês um grande milagre da parte do Senhor. E, e é isso, gente. E as coisas que também estarão acontecendo durante esses 21 dias, eu também vou compartilhando aqui. E eu espero que você também compartilhe comigo, porque assim a gente vai fortalecendo um ao outro. Amém? Então, para não perder mais tempo, porque hoje o capítulo 11 promete, é um capítulo bem extenso, num grau de complexidade, visto os anteriores, podemos dizer que é um tanto quanto complexo, mas é extraordinário, porque tira a gente completamente da nossa zona de conforto. A partir do momento que a gente não entende uma coisa e a gente pede para o Espírito Santo nos guiar, a gente vai tendo curiosidade de pesquisar, de pesquisar, de estudar, de estudar. E assim a gente vai crescendo. E assim a gente vai conhecendo mais o Senhor. Eu e o meu pano aqui e a minha garrafinha que não tem mais água. Eu encho essa garrafinha e deixo água aqui para uma semana. Mas ela acabou antes do tempo. E não tem mais água. Então minha voz vai ficar assim até o final. Então vamos lá, gente. Vamos orar, apresentar esse projeto ao Senhor, apresentar esse trabalho ao Senhor e convidar, é claro, o nosso melhor amigo, o Espírito Santo, para vir nos auxiliar, para vir abrir nossas mentes, para nos ensinar, para mostrar aquilo que ele tem para falar pra gente e nos dar discernimento. Amém? Meu Deus, me ajuda, Senhor. Gente, apresente a minha vida em oração e apresente também a minha família. Se vocês puderem fazer isso, olha, ora pela família da Kai. Assim, Senhor, visita a família da Kai. Amém. Então vamos lá.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero colocar em tua presença, Senhor. Eu quero te agradecer por tua graça, por teu grande amor e por teu cuidado em minha vida. Obrigada, Senhor Deus, por tua fidelidade. Obrigada, Senhor Deus, por teu grande amor. Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nesse momento eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, assistindo esse vídeo, de cada pessoa que está aqui, Senhor, no propósito de oração, no propósito de consagração durante essas 3 semanas. Pai, eu creio que o Senhor já tem movido ao nosso favor. Eu creio, Senhor Deus, que o mundo espiritual ele já está em movimento, meu Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor já tem trabalhado em nosso favor. Eu creio que durante esses 21 dias viveremos experiências extraordinárias. Antes desses 21 dias, viveremos experiências extraordinárias com o Senhor. E depois desses 21 dias, viveremos mais experiências extraordinárias com o Senhor. Pai, nós queremos coisas extraordinárias, nós queremos coisas reais, nós queremos, Senhor, sair do raso, queremos sair do relacionamento raso contigo. Por isso nós nos consagramos, Senhor, porque queremos ir para o fundo, queremos mergulhar, queremos te conhecer mais. Senhor, nesse momento de inteiro conhecimento a ti, meu Pai, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas fraquezas. Senhor, reconhecemos que o nosso intelecto é muito limitado, mas Pai, vem aqui. Pai, que o Espírito Santo ele possa nos auxiliar, abrir as nossas mentes, abrir as nossas visões espirituais, nos dar discernimento, possamos chegar até o final desse propósito, possamos chegar até o final e assim, Senhor, ser verdadeiramente alimentados, não, Senhor, por comida, não pelo que a nossa carne ela está pedindo, mas sim pelo que só o Senhor pode nos proporcionar, pelo alimento que só o Senhor pode nos satisfazer, pelo pão que pode saciar verdadeiramente a nossa fome, Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Senhor Deus, por tua graça e por tua forte mão estendida por minha casa. Pai, nesse momento eu quero te apresentar a minha família, em especial meu pai, Senhor. O Senhor sabe o que tem acontecido. O Senhor está contemplando. Pai, eu te apresento a vida dele, meu Pai. O Senhor possa entrar com cura, o Senhor possa entrar com restauração, Senhor. Envia teus anjos, acampa teus anjos ali naquele hospital, meu Pai. O Senhor possa restaurar verdadeiramente a saúde dele. Eu sei, Senhor Deus, que nós estamos guardados, que nós estamos protegidos por tua forte mão. Eu creio, Senhor Deus, que os teus anjos eles estão nos guardando, eles estão nos protegendo, Senhor. Que os teus anjos eles estão acampados ao nosso redor, meu Pai. Aleluia, Senhor Deus. Eu creio, Senhor Deus. Eu creio no teu milagre, Senhor. Eu creio, Senhor Deus. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é o mesmo que vai operar aqui na minha vida, o Senhor vai operar na minha família. E o Senhor também vai alcançar a pessoa que está assistindo esse vídeo, meu Pai. Pai, mesmo que a nossa fé seja tão pequena, Senhor, mesmo que as circunstâncias elas estejam dizendo que não, Senhor, mesmo que as circunstâncias elas pareçam tão desafiadoras, tão difíceis, Senhor Deus. Mas nós depositamos, Senhor, nós nos rendemos inteiramente a Ti. Nos fortaleça, Senhor, espiritualmente. Nos fortaleça mentalmente, Senhor. Nos fortaleça para que possamos seguir firmes até o final, meu Pai. Para que possamos seguir firmes, Senhor Deus, e tomar posse das nossas vitórias. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Eu te agradeço pelas bênçãos que está vindo. Pai, eu contemplo pelos olhos da fé. Eu contemplo, Senhor, pelos olhos da fé. E eu tenho total certeza, Senhor, porque ela está alicerçada em Ti. Tu és a minha esperança, Senhor. O Senhor nunca falhou. E eu sei que o Senhor não irá falhar. Pai, eu descanso meu coração em Tuas mãos. Eu descanso, Senhor, em Ti. Que essa pessoa que esteja assistindo esse vídeo, ela também possa ser tomada, Senhor, pela paz que inunda o meu coração. Que ela possa ser tomada também pela mesma paz. Toma o coração dela, Senhor. Toma a vida, Senhor. Nós apresentamos todos os pedidos de oração. Está tudo diante de Ti, meu Pai. Nós apresentamos diante de Ti. Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece, Senhor Deus, os nossos anseios, o Senhor conhece os nossos desejos, os nossos sonhos. Por isso apresentamos a Ti, meu Pai. Pai, que o Senhor possa receber esse momento de consagração, que o Senhor possa receber esse momento de devoção. E assim eu te oro, meu Pai. Também quero convidar o Espírito Santo para vir aqui
Convido o Espírito Santo para vir fazer parte desse momento com a gente. Que o Espírito Santo possa nos auxiliar, abrir nossa mente, abrir nosso entendimento. Que possamos entender a tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, compreender aquilo que o Senhor está falando. Pai, que possamos ser fortificados, que a nossa fé ela possa ser fortalecida através da tua palavra. E assim eu te oro e já te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, e é assim que a gente vence as dificuldades. É orando. É assim que a gente tem paz. É através da oração. E, e aqui a gente vai aprendendo junto. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Entrega tudo a Ele. Que o mais Ele fará. Tem coisas que ultrapassam as nossas forças. Tem coisas que ultrapassam o nosso entendimento. Tem coisas que ultrapassam a, o que a gente pode fazer. Mas para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível. Então, cientes disso, vamos para a nossa leitura. Amém? Daniel, capítulo 11. No primeiro ano de Dário, o medo, eu o ajudei e lhe dei apoio. O rei do sul e os reis do norte. Agora, pois, vou anunciar a vocês a verdade. Os outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e o quarto será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com a sua grandeza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder, e fará o que quiser. Logo depois do estabelecido, o seu reino se desfará, e logo será repartido entre os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o seu reino não será poderoso como antes, pois será desraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, tampouco ele conservará o dele. Ela será entregue à morte, bem como os que a trouxerem, o seu pai e aquele que a apoiava naqueles tempos. Alguns da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá a sua fortaleza. Lutará contra eles e será vitorioso. Também tomará os seus deuses, também tomará os deuses deles e as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá os domínios do rei do sul e retornará à sua própria terra. Os seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército, que avançará como uma inundação que passa e volta, levando a guerra até a sua fortaleza. Furioso, o rei do sul marchará para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas, apesar disso, será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte retornará e reunirá outro exército, maior que o primeiro. Depois de alguns anos, voltará e atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas. Mas um comandante reagirá com arrogância, a arrogância dele, e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais aparecer. O seu, Eita. O seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos dias ele será destruído, sem necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este virá com facilidade e tomará posse do reino por meio do engano.
Então o exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como o príncipe da aliança serão destruídos. Depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, eles a invadirá e realizará o que nem os seus pais, nem os seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre os seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortaleza, mas só por algum tempo. Por um grande exército, juntará suas forças e a sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará, imobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. O seu exército será arrasado e muitos cairão. Muitos cairão em combate. Os dois reis, com o coração inclinado para o mal, sentarão à mesa e mentirão para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará com grande riqueza para sua terra, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá a ação contra ela e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Navios da região da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então derramará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando, trará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. As suas forças amadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo a abominação desoladora. Com lisonjas corromperá aqueles que violarem a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com fortaleza. Aqueles que são sábios dentre o povo instruirão a muitos, mas por certo período, mas por certo, eita, que a língua tá embolando, mas por certo período cairão à espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se ajuntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão, para que entre eles sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. O rei arrogante. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus que as mulheres preferem, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos eles. Em seu lugar adorará ao Deus das fortalezas, a um Deus desconhecido dos seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e repartirá a terra como recompensa. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate. O rei do norte o atacará com carros de guerra, cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países, nem o Egito escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os cuxitas a ele se submeterão. Contudo, informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado. Irado, partirá para exterminar e separar para a destruição muita gente. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém socorrerá. Bom, gente, aqui a gente vê novamente Daniel é, relatando a visão, na verdade, relatando a interpretação da visão que ele teve anteriormente. É, ali no versículo 1 a gente vê Daniel ele descrevendo rapidamente que durante o reinado de Dário, ele pôde ajudar Dário. Dário, ele tem uma participação fundamental na história, na história, na nossa história, vamos dizer assim. Porque eu coloquei aqui, embora ele fosse ímpio, embora Dário fosse ímpio, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para a libertação do povo. Foi no reinado de Dário que o povo ele foi libertado, que o povo, os exilados, no caso, eles puderam retornar e reconstruir o templo.
Então, Daniel, ele ajudou muito Dário. E Dário, ele sentia muita afeição também por Daniel. Vamos dizer que os dois mantinham uma boa relação. Daniel, ele conseguiu achar favor também à vista das suas lideranças. Esse é um ponto que a gente pode aprender da história de Daniel. É que, apesar dele se contra o lugar que ele estava, a todo momento a gente vê que Daniel ele sempre foi submisso às lideranças. Então, esse é um versículo importante da gente destacar, que a gente pode aprender a respeito da submissão. Daniel ele foi submisso, Daniel ele foi obediente. Submisso no sentido de não negociar os seus valores. Em nenhum momento, Daniel, ele fez o que esses reis mandavam, no caso, no sentido de adoração. Daniel, ele não fez coisas que fossem de encontro ao que ele acreditava, ao que ele defendia. Mas mesmo diante de reis tão idólatras, Daniel, ele se manteve obediente às suas lideranças. Que a gente possa aprender esse princípio. Esse é um dos princípios de prosperidade que a gente pode aprender. Que mesmo que às vezes a gente se sinta deslocado ao ser submetido a uma liderança, a gente possa honrá-lo, a gente possa servi-lo com o melhor. Então aqui, Daniel ele não queria estar na Babilônia. Daniel ele não queria estar servindo ao rei, preso. Mas ele estava ali e servia ao rei com seus dons e com seus talentos que o Senhor concedeu a ele. Então que a gente possa aprender isso, tirar isso de lição. Bom, e aqui a gente vê que Daniel ele pôde ajudar Dário e mais pra frente a gente vê algumas pecinhas do quebra-cabeça começando a ganhar forma. Por isso que, se a gente lê a Bíblia, como eu falei naquele vídeo sobre como ler a Bíblia, se a gente lê só uma parte do livro e não olhar ao redor, olhar o que está acontecendo em outros capítulos, em outros livros, a gente pode não compreender a palavra na sua totalidade. Por isso que, quando a gente avançou mais um capítulo, vê só como as coisas começaram a ganhar sentido. E eu fiquei, meu Deus, era só ler o outro capítulo. E esse que é a parte mais legal da Bíblia, é que quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai entendendo e as coisas vão se conectando. É tipo quando a gente tá avançando de nível, sabe? Em um jogo muito legal, tem um nível, aí a gente sobe, só vai subindo de nível, vai subindo. E assim a gente vai crescendo no conhecimento do Senhor. E eu achei muito legal que deu pra entender mais claramente. Daniel, não dava pra você simplesmente colocar tudo em um só capítulo pra eu ler de uma vez e entender? Fica o questionamento, mas quem vai entender? Quem vai compreender? É maravilhoso, a palavra do Senhor é maravilhosa. E assim a gente vai descobrindo e se aventurando e se apaixonando pela palavra do nosso Deus. Então vamos lá. A seguir é revelado que 4 reis surgirão na Pérsia, sendo o quarto mais rico e poderoso. Este rei instigará uma luta contra a Grécia. Então o que a gente vê? O anjo dando a interpretação para Daniel, que iria surgir um rei na Pérsia, que ele seria muito rico e muito poderoso, e que ele iria iniciar uma guerra contra a Grécia. E quem era esse rei? É o rei Xerxes. Aqui, eu espero que vocês estejam lembrados quem é Xerxes. Xerxes é conhecido como o Assuero, o rei Assuero. Vocês lembram da história de Esther? Então, esse rei é o mesmo que o anjo está falando aqui. Então, vê só, coisas que aconteceriam muito depois. O anjo já estava avisando que iria surgir um rei muito poderoso e que iria iniciar uma guerra contra a Grécia. Então, gente, vê só como a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Realmente, isso aconteceu. Um rei guerreiro surgirá e governará com grande poder, mas o seu reino se fragmentará e será dividido em 4 líderes. Então, esse um rei guerreiro que a Bíblia está se referenciando aqui, mais pra frente na história, a gente vai entender que esse rei é Alexandre. Alexandre, a gente vê que ele foi um grande rei e que a gente vê pela história que ele exerceu um grande poder durante o seu reinado. E a gente vê que há muitas guerras, muitas conquistas que Alexandre ele vai conquistando. E Alexandre, ele é no sonho de Nabucodonosor, vê só as coisas fazendo sentido agora. No sonho de Nabucodonosor, esse rei, ele era representado pelo bronze. No sonho de Daniel, ele é representado como um leopardo. E depois, lembra aqueles chifres que apareciam no bode? Então, ele é um dos chifres. Depois que Alexandre morreu, o seu reino foi dividido
entre 4 generais. Então, o bode, no sonho de Daniel, ele tinha 4 chifres. Depois que Alexandre morre, os 4 chifres que aparecem no bode representam os 4 reinos, os 4 generais, deixa eu ver se está aparecendo, os 4 generais que aparecem depois que Alexandre morre. Então, os 4 reis que. Não, na verdade, os 4 chifres que apareciam no sonho de Daniel simbolizavam os 4 reis que surgiriam depois da morte do, do Alexandre. O rei do sul, na história a gente vê que é o Egito, simbolizado pelos Ptolomeus, se fortalecerá, mas um príncipe do norte se tornará mais poderoso. Na história a gente vê que esse reino que se torna mais poderoso é o reino da Síria. E há uma guerra entre o Egito e a Síria. A partir dessa guerra do Egito e a Síria, Israel é dividido. Lembra que Daniel ele sonha que iria haver muitas guerras e Daniel ele fica triste. Quando ele achou que seria o fim de todas as guerras, que seria o fim do exílio, que seria o fim de tudo, que o pessoal estava voltando tudo feliz para a sua nação, a reconstruir Jerusalém, todo mundo lá feliz, vamos voltar para Jerusalém. Daniel vê aquela visão que viria mais guerras. E realmente, gente, aconteceu isso. Novamente, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. A Bíblia ela é maravilhosa porque ela conta o que aconteceu no passado, mas ela também conta o que vai acontecer no futuro. E é o que a gente vai ver daqui a pouco. Entre os dois reinos, pronto. Então Israel é dividido entre esses dois reinos, Egito e Assíria. O rei do norte será bem sucedido em várias campanhas, mas eventualmente será derrotado por um comandante da região costeira. É, essa parte aqui, eu confesso que eu preciso estudar mais. Essa parte aqui, um rei desprezível atacará o sul, enfrentará dificuldades e sofrerá revés. Essa parte aqui eu preciso estudar mais para entender a qual momento da história ele estava se referindo. Eu vou deixar aqui. Mas então, eita, saiu aqui. Pronto. É, é, avançando, a gente vê que aqui no final ele fala sobre o rei arrogante. Esse rei arrogante, a qual Gabriel, que está dando essa interpretação para Daniel, se refere, é a respeito do anticristo. Então, como eu acabei de falar, a Bíblia ela é muito atual. A Bíblia ela é maravilhosa, porque ela relatou o que aconteceu no passado, mas ela também relata o que vai acontecer no futuro. A gente vê que o livro de Daniel, ele é profético, mas o livro ele não se limita apenas ao que aconteceu depois que Daniel faleceu. Não se limita até aquele tempo, sabe? Antes. Mas ele também ele é profético porque ainda tem coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E uma dessas coisas é o surgimento do anticristo. Aqui a gente vê que irá surgir um rei que irá se engrandecer acima de todos. Por isso que diz anticristo. Ele irá se passar por Cristo, ele irá se passar, ter uma visão grandiosa, mas será tudo falsidade. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete. Ou seja, esse tempo da ira a qual ele se refere aqui é o final dessas 70 semanas que a gente vê aqui. Ao final dessas 70 semanas será o final do tempo da ira. Será quando? Será que está aparecendo na tela? Ah, eu pensei que estava aparecendo. Pronto. Esse esse tempo da ira, até que o tempo da ira se complete, ele se refere a esse tempo aqui, ó, essa linha aqui, quando irá acabar o reinado do anticristo, até que Jesus volte. Então, ele fala assim que esse rei, ele governará até que o tempo da ira se complete. Aí aqui ele vai relatando que ele irá criar deuses, ó, em seu lugar adorará ao Deus das fortalezas. Então, ele irá vir com a personificação de que está adorando ao Senhor, mas ele está adorando um Deus desconhecido, um Deus que não é o nosso Deus.
Por isso que, novamente, é um livro profético, um livro apocalíptico, que ele fala, é, nossa, tá me dando alergia. Ele fala o que irá acontecer. Então, para a gente depois entender melhor sobre o anticristo, a gente precisa estudar o livro de Apocalipse. Mas veja só, já no Antigo Testamento já se falava, o Senhor já mostrava para os profetas o que iria acontecer. Então, essa é uma das lições é, que a gente pode aprender, a gente pode tirar através da palavra, que o Senhor ele usa pessoas para falar, para trazer mensagens, para relatar as coisas que ainda irão acontecer. Aqui o Senhor ele usou Daniel. Daniel, ele nem tinha ideia que em 2024, dia 1º de agosto de 2024, a gente estaria lendo esses relatos que ele tinha escrito e falando: uau, essas coisas já aconteceram, então quer dizer que eu estou nesse período de tempo e que o anticristo, ele está por aí, ele pode surgir a qualquer momento e que a qualquer momento a gente e que a qualquer momento a volta do Messias pode acontecer. Então, Daniel ele não fazia ideia, mas o Senhor já falava para Daniel e Daniel já escrevia. Então, que a gente possa ter a mesma sensibilidade que Daniel teve, de quando o Senhor falar uma coisa para a gente possa saber guardar ela com precisão, porque a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. Em, em Hebreus, em Hebreus diz, se não me engano, em Hebreus diz que anote a visão, porque afinal, cadê? A palavra ela se cumprirá e não tardará. E se tardar, espere. E veja só, Daniel ele anotou a visão. A palavra não tardou. A palavra não falhou. É, e hoje a gente está vivendo, a gente viu muitas dessas coisas se realizar. E muitas das coisas estão se realizando. E tudo tem indicado que o final dos tempos já está chegando. É um livro maravilhoso, o livro de Daniel. É um livro maravilhoso. Então, aqui, do capítulo. Não, do versículo 36 em diante, a gente vê todo o descritivo de como será o estabelecimento do anticristo. E que a gente possa entender e ter discernimento espiritual a respeito do final dos tempos. Que a gente também possa nos colocar como verdadeiros sentinelas, ou seja, aqueles que ficam na guarita, vigilantes, vendo o que está acontecendo, para anunciar ao povo a respeito do, do inimigo à espreita. Daniel, ele foi um verdadeiro sentinela. Ele se colocou na posição. A partir do momento que ele viveu uma vida consagrada ao Senhor, ele começou a falar mistérios para Daniel. O Senhor começou a falar coisas extraordinárias para Daniel. E que a gente possa tomar a mesma atitude, de que a partir do momento que a gente se colocar em consagração, que o Senhor ele possa achar um lugar fértil, um solo fértil, para que ele possa falar, para que o Senhor ele possa nos dar revelações, para que o Senhor ele possa nos dar visões, que a gente possa falar, ser profetas do Senhor e anunciar que o tempo do fim está chegando e que muito em breve a gente vai morar com o Senhor. E que a gente possa guardar essa palavra, que a gente possa entender. Eu amo essa, essas histórias a respeito do Apocalipse, porque é extraordinário, é um negócio muito bizarro e que é assustador, mas a gente vê que antes, aqui em Daniel, ele só tinha uma visão do que aconteceria, ele só tinha um vislumbre do que aconteceria, ele não sabia exatamente como que se daria. E hoje a gente está vendo que as coisas elas têm acontecido de maneira tão insana que a gente tem visto que o tempo realmente está acabando. Então que a gente possa meditar nessa palavra e pedir para que o Senhor ele fale mais e mais aos nossos corações. Eu vou deixar destacado aqui algumas coisas que eu vou pesquisar depois. Eu quero entender melhor sobre esses reinos, mas para entender a respeito desses rei do sul, rei do norte, a gente precisa estudar história. E então eu vou fazer isso, vou buscar entender mais, compreender mais, porque o Senhor ele fala com a gente muito profundamente através através dessas palavras. O Senhor ele se revela.
E assim eu agradeço a sua participação, eu agradeço por você ter ficado aqui, ter aguentado essa minha voz, que não está nada legal, que não está nada bacana. Mas eu agradeço por você estar aqui. Que a gente possa se encontrar amanhã, permitindo o Senhor. Amém? Um beijo pra você e tchau, tchau.